Tati, posta aí nos comentários, começa a dar like. E eu vou começar pedindo sempre, né? Tati, por favor, se apresente para a galera que não conhece você ainda, porque estão errados, deveriam Tá, conhecer. joia. Obrigada, Hugo. Prazer estar aqui mais uma vez contigo. Meu nome é Tatiana, eu moro no Canadá há 8 anos. Eu venho de um background de engenheiro de software, tenho um mestrado em inteligência artificial e atualmente eu trabalho na área de dados aqui no Canadá, trabalho para o governo e trabalho na área de inteligência artificial, construindo pipelines de inteligência artificial, consequentemente trabalhando muito com diferentes papéis aí da área de dados. Maravilha. Como vocês viram, Tati ela tem um perfil diferente da maioria da galera de dados, que é ela construiu uma carreira longa como deve e depois decidiu migrar para dados. Por isso ela tem um background que eu acho muito completo, tá? Ela vai conseguir fazer um paralelo da carreira de dados e dev, algo que eu, por exemplo, não sou capaz de fazer. Então, para começar essa conversa, Tati, vamos ser direto ao ponto, como sempre sou. Eu queria saber primeiro de tudo, tá? Tem vaga para a galera de dados na gringa ou Com não? certeza. Eu acho que a gente pode comparar realmente com o mesmo volume da área de desenvolvimento. É uma área que está em bastante ascensão, tem bastante vaga e tem bastante perfil diferente também. Não é só ciência de dados, tem diferentes perfis na área de dados e é um mercado bastante aquecido, né? Ainda mais que puxa para esse lado da inteligência artificial. Ultimamente a gente sabe, né? É assunto em, em muito marketing em torno disso, muita hype. Então tem muita oportunidade, bastante oportunidade. Eu tenho uma visão a mais aqui da América do Norte, mas acredito que, pessoalmente, dizer para vocês aqui, não sei quem segue Hugo na intenção de trabalhar para a Europa, por exemplo, eu não sei, mas acredito que sim, que seria um mercado parecido aqui com a América do Norte. Perceba o que ela falou, tá no mesmo volume de dev, que é uma coisa assustadora, né? Porque quem está fora desse mercado imagina que seja uma coisa muito incipiente, está começando agora e tal. E não é verdade. Dados já é consolidado, as empresas, principalmente na América do Norte, e essa visão que a gente tem um pouco por causa do Brasil, vai chegar lá, galera. Mas na América do Norte não é incipiente. É uma coisa consolidada, as empresas estão sofrendo para achar galera boa de dados, igual sofrem para achar galera boa de dev. Existe uma proporção que deve ser respeitada, é claro. E número de vagas absolutas deve ser maior, mas eu sempre falo, quantos programadores existem, quantas especialidades existem, tá? Então, o paralelo, eu acho que é muito parecido. Tati mencionou uma coisa interessante também. Eu não sabia, ela me ensinou, tá? Não existe só dados. Dentro do mundo de dados, existe uma divisão de vários postos de trabalho que você pode ocupar, cada um com especialidades diferentes. Fala um pouquinho sobre esses 3 postos que tu conhece mais, Tati, só para diferenciar para a galera que, assim como eu, não sabia. Exatamente. Quando a gente pesquisa vagas, de repente, se você está procurando um título específico de um job e você está achando limitante na quantidade de vagas, talvez esteja aí. Porque tem vaga publicada de dados como cientista de dados, engenheiro de dados, e tem mesmo vagas que às vezes vão bem específicas na ferramenta. Por exemplo, Azure Data Factory Specialist. Então, ou seja, o número de títulos é muito grande que pode ter, e de repente isso pode atrapalhar nas pesquisas, mas são diferentes perfis. Se eu posso explicar alguns, como falou, tem o cientista de dados, que é uma pessoa que vai conhecer quais são as libraries que existem, como usar, desenvolver reflexos bons para que algoritmo que eu uso para resolver qual o problema, e ter uma boa capacidade também de análise de dados. Na média, as capacidades de software engineering são menores, os skills dessas pessoas, mas não, na minha opinião, não deixo de lado. Eu acho muito importante, eu acho que é um diferencial enorme para um cientista de dados que tem um background de engenharia de software. Se não tem engenheiro de dados, vai ficar mais perto ali de onde estão os dados, onde estão hospedados, tentar desenvolver pipeline de dados, facilitar um pouco mais dos dados chegarem na boa quantidade, na boa qualidade para o desenvolvimento, para o cientista de dados. E tem um perfil que não é todo mundo que classificaria na área de dados, mas está ali no meio campo, que é o engenheiro ML, o engineer, que trabalha com essa galera, vai trabalhar, vai ter como cliente interno na empresa onde ele trabalha, vai ter contato com cientistas de dados, engenheiros de dados, mas vão estar mais focados nos modelos de IA, vão poder fazer a abstração um pouco mais de
qual algoritmo que eu aplico, como é que eu crio meu modelo, e vão estar mais ligados ali em como é que eu pego um modelo criado por um cientista de dados e como é que eu boto em produção. Então, se eu pudesse citar assim, do ponto de vista de perfis, são esses perfis. Legal. Vocês viram que não é só cientista de dados, tá? Tem coisa muito além disso, mas sim, cientista de dados, digamos, seja uma porta de entrada, é que a galera mais conhece. Mas na hora de procurar a vaga, se você não estiver achando, provavelmente é que a busca está errada. Tem de sobra. Tá aí para provar, né? Ela tá lá dentro de uma agência, né, de governo, então assim, não é nem iniciativa privada. Imagine quantos cargos tem na iniciativa privada hoje abertos e que eles não são capazes de preencher. Algo, mas eles contratam remoto? Cara, se não acharem local, eles não têm escolha. É igual a dev. Se perguntar se a empresa quer, ela não quer. Mas ela não vai achar local, a gente sabe. Se ela não achar local, ela vai contratar assim. E temos diversos exemplos, inclusive dentro do PDS, a galera que trabalha para fora de dados. Uma coisa interessante para falar sobre, Tati, eu acho que é a entrada nesse mundo, né? A pessoa que está interessada em dados, tá? Eu queria falar contigo um pouco sobre o passo a passo inicial para a pessoa que quer começar nessa carreira hoje, para uma pessoa que está começando mesmo, tá? Ela está aprendendo a programar a primeira vez na vida programando em Python, está ali, sei lá, com 1 ano de experiência e se interessou. Ela viu uma oportunidade na carreira de dados, provavelmente porque é uma área que está em franca expansão, e falou, eu quero começar, mas não faço ideia o que é que eu tenho que fazer. Então, tá, tem como te detalhar um pouco, passo a passo, para quem está entrando na carreira de dados hoje. E lógico, tá? Eu estou falando da perspectiva América do Norte, onde tá. Então é bom para que vocês escutem, porque se ela está falando alguma ferramenta, alguma coisa assim, é para o mercado de lá. Tá? Tá muitos anos lá fora, acho que ela não tem nenhuma visão, inclusive, do Brasil, mais como é que tá. Então, se ela falar alguma coisa, saibam, é para lá, tá? Esqueçam a ferramental do Brasil nesse momento, estamos falando 100% Eu realmente, eu não... Fazem 8 anos que eu estou morando aqui, e eu realmente não tenho... Eu estaria mentindo se eu disser que o que eu falar é de fato para o mundo inteiro ou no Brasil. Eu realmente não estou com muito contato. Até minhas amizades são muitas pessoas que estão trabalhando para fora. Então, com esse disclaimer, eu acho que uma coisa muito legal que tem na área de dados é a grande quantidade de tutoriais prontos, abertos e no formato de Jupyter Notebook, que é um formato muito evidente, muito óbvio. Tem código com imagem, é o exemplos, como o Kaggle, eu acho que a gente falou aqui da outra vez, Kaggle, quem não conhece, escreve Kaggle. E lá você pode encontrar diversos exemplos já prontos de modelos, e vendo um exemplo já pronto vai ficar bem evidente para você como não é um bicho de 7 cabeças, baseado em quem vem da área de dev, então, que você não tem forte a parte de arquitetura de software, de você pensar assim, qual a melhor arquitetura que eu faço, qual é o melhor padrão. É uma coisa muito assim, uma programação bem estruturada, bem simples. Então, tem muito exemplo online, são exemplos em formatos bem simples de entender. Eu aconselharia isso, dar uma olhada em tutorial, cria um perfil no GitHub, faz algumas experiências, pega um tutorial e adapta para um outro dataset que você procura um tutorial de uma área que você goste. Se você gosta da área de saúde, você tem dataset de todo tipo de problema. Então, eu acho que começar por aí, pega uns tutoriais, a curva de aprendizagem não é tão grande assim, eu acho. E ainda mais como tu falasse, é muito... A linguagem mais popular na comunidade continua sendo o Python, e eu não acho que Python é uma linguagem que tem uma curva de aprendizagem grande. Então, eu acho que para encorajar quem quer mudar, quem quer começar, acho uma área muito... todo o material que tem hoje em dia torna tudo muito fácil. Não é uma rampa tão alta assim. Existem exatamente muitas formas de começar, estão disponíveis online gratuitamente. Isso é uma coisa. Outra coisa é, Python é muito usado hoje para ensinar programação, tá? Python e JavaScript, né? São os campeões, sempre. E aí, o que está acontecendo? Tem muita gente que aprende Python para programar, sem pensamento realmente focado em Python. Mas descobre depois que, pô, na carreira de dados é quase que pré-requisito. É muito difícil tu ser um cara bom de dados sem ser um cara bom de Python, né? E aí a vantagem é o quê? Python é simples, pô. Python é feito para ser simples, né? Esse é o foco de Python. Então, se você sabe programar, vai aprender muito rápido. E se você não sabe programar,
vai entrar para a programação por uma das linguagens mais fáceis que existe para aprender. Então, a curva de aprendizado, como o Tati falou, é muito rápido. Dá para falar, Tati, que assim, para começar a brincadeira, em 6 meses o cara está fazendo coisa realmente Na a minha nível de opinião, tá. trabalho, né? Não de Na minha brincadeira em opinião, casa, mas de tá. trabalho. Eu acho que o mercado absorve muita gente da área de ciência de dados júnior. Então, eu acho que uma pessoa que começou e que ela tem bons reflexos, que durante uma entrevista ela é capaz de mostrar que ela tem um raciocínio rápido, mostra um GitHub lá para preenchidinho, já testou várias coisas. Eu acho que dá para atingir um nível que você pode se sentir já com coragem de enfrentar entrevistas em 6 meses, na minha opinião, sim. Eu acho que Ótimo. Isso é até uma vantagem, né? Porque a gente sabe que no mundo dev tá difícil entrar no mercado dev como júnior. A gente sabe que essa discussão aqui é muito longa. É normal, né? Muito dev está se formando, logo a briga vai ser mais feia. Isso não está acontecendo em dados, tá? Como eu falei, o nível de formação de especialistas em dados é muito melhor do que a formação em dev, mas as vagas estão sendo criadas. Primeiro ponto. Segundo ponto, como o Tati falou, a curva de aprendizado, tá? Um cara que aprendeu a programar agora em C Sharp, talvez em 6 meses ele não esteja a nível produção ainda. Ele vai ser treinado ao longo dos próximos anos. E Python não. Em 6 meses tu está programando Python valendo já. Então são duas vantagens. Para quem se interessar por dados, é justamente a facilidade de aprendizado e o time to market. Né? Você está muito mais rapidamente dentro do mercado, se você for bom nas entrevistas, souber para passar, tá, galera? Não estou falando aqui que aprender o Python tá dentro, não. Calma. Paralelo a isso, já puxando esse fio da meada, além de Python, que a gente já debateu e já falou aqui, tem que saber, o que é que tu falaria como ferramenta de trabalho para a galera que está começando hoje em dados? Sei lá, cita algumas, sei lá, 2, 3, que tu acha de pessoal, se vocês aprenderem, vai ajudar muito, tanto para passar no processo seletivo, como dentro do dia a dia do trabalho, porque vocês vão ter que entregar, né? Não é só passar na entrevista de emprego, tem que entregar resultado. Então, ferramental para dados, para machine learning, enfim. Tem como tu citar alguns aí para a gente? uma coisa que eu acho que pode depender, tem muita ferramenta cloud, e isso vai depender muito da empresa onde a pessoa vai trabalhar. Então, se de repente você mira numa oportunidade, você dá uma lida antes, observa qual é a cloud que aquele empregador ele usa, e aí vai depender, né? Tem, tipo, Microsoft tem o Azure Data Factory, se for Amazon tem o Synapse, tipo, o do Google tem o Lookup, e vai variar, né, de um cloud para outro. Então, do ponto de vista de ferramenta final, vai depender do ecossistema do empregador, mas eu acho que cabe à pessoa adquirir experiências e poder trabalhar nessas diferentes ferramentas, imaginando que todas fazem a mesma coisa. Mas do ponto de vista no meio disso tudo, eu acho que é importante você ser tech savvy e ser desenrolado assim em reflexos da nossa carreira, né, do nosso background de TI, de desenvolvimento de sistema. Então, assim, do ponto de vista de programação, Python a gente falou bastante aqui. Tem empresa que trabalha em escala menos popular do que Python para a área de dados, mas ainda assim. Spark, Apache Spark também, bastante popular. Tem, assim, eu não vou mencionar TensorFlow, essas coisas, porque eu acho que são especificidades. Eu também não acho que é o bicho de 7 cabeças do ponto de vista de uma pessoa que passar 6 meses estudando TensorFlow. Não acho que vem ao caso. Mas, se não, acho que é isso. É bem ver qual é as ferramentas cloud que existem para dados e também, mais do que isso, é ser um pouco desenrolado, tech savvy para o ponto de vista de programação. Massa. Eu gosto de sugerir para a galera o seguinte: está começando em dados, cria um conhecimento em T, como eu sempre falo. Python vai ser a tua estrutura base. Tem que saber, não precisa ser o melhor do mundo, não. Tem que saber um pouco. E vai adicionando outros tipos de ferramentas. Esse ferramental cria um início, tá? Como o Tati falou ali. Tem o Kafka, tem alguns mais famosos. Mas, assim, saiba que tu vai aprender uma porrada de coisa ao longo dos teus 2 primeiros anos. Porque cada vez que for um projeto novo, vai ter uma coisa nova. Qual é a vantagem? Paralelo ao mundo dev, né? Aprender uma linguagem nova é mais difícil de aprender um ferramental. Por exemplo, tá? O cara programa com Visual Studio. O programa vai passar para programar no Eclipse. É parecido, pô. Todo mundo sabe que não vai passar 6 meses para aprender aquilo. Mas tu programa com C Sharp para aprender escala, a porrada é maior. Por isso que o Tato falou, escala é muito usado. E a galera corre. Porque realmente escala não é fácil. Python não é fácil, pô. Escala não é. Escala é linguagem funcional, é chato, é difícil. Se for a primeira linguagem, é capaz de tu largar a profissão e fazer outra coisa, fazer direito. Deixa para aprender um pouquinho mais maduro, mas Python, com um ferramentalzinho básico, tu consegue, pelo menos, candidatar-se a uma vaga.
Agora eu vou fazer um disclaimer do meu lado. Assim, pessoal, não é só candidatar com o pai que vai passar, tá? Entrevista de emprego, processo seletivo é um pouco mais complicado do que isso. Tem que encontrar uma vaga boa para você, tem que saber, no começo ali, né, postular, ou seja, tem que estar com o LinkedIn em dia, tem que estar com o currículo legal, tem que saber passar pela parte de RH, tem que saber falar um pouco, meu irmão. Pode ser muito enrolado. Depois vai ter que saber fazer desafios técnicos, entender que desafio técnico não é só resolver o problema, é muito mais que isso, né? Como você pensa, tem que saber as dicas sobre isso e no final negociar salário. E aqui fica aquele parênteses. Quem não sabe fazer isso tudo, vai ter a jornada do PDS semana que vem, segunda-feira, link na bio. Olha lá, é mais ou menos um ensino para vocês. Mas voltando ao assunto principal. Tati, esse ferramental que a gente falou aqui vai colocar o cara para mais da tua carreira de dados para início de conversa, né? Como é que funciona o crescimento dentro de uma empresa, um cara que é especialista em dados? Existe uma hierarquia, como existe no Dev, o cara é júnior, o cara é pleno, o cara é sênior, o cara é arquiteto, o cara é especialista, ou é um pouquinho diferente? Existe. Eu queria só abrir um parêntese para minha resposta anterior. Tem uma pessoa aqui que falou por que não citar SQL. Sim, só para mencionar, SQL trabalhando com dados, você vai acabar trabalhando com SQL sim, e um parêntese em relação a isso é que eu acho que tem muita ferramenta que tenta vender um mundo mágico de tudo que é drag and drop, e você faz a coluna. Eu particularmente, eu não acho muito legal depender desse caminho. Eu acho que é legal você destacar da programação, manjar como funciona atrás, porque eu acho que ferramenta drag and drop, a gente conhece, cada ano vai ser uma diferente, ela vai mudar de versão. Eu não acredito muito nesse caminho de você se ater. Eu acho melhor realmente você se ligar na parte, ser capaz de fazer tudo programação. Então, obrigada a pessoa que mencionou SQL, sim. Se não, sobre o progresso da carreira, existe sim. Eu até dei uma olhada, como eu fiz da outra vez, em algumas vagas antes de me conectar contigo, para dar uma olhada em como é que as pessoas estão colocando os títulos. E existe esse conceito de júnior, sênior, expert. Eu só acho que o termo arquiteto de dados e não é como arquiteto de software, que necessariamente, de repente, a pessoa teve toda a sua bagagem de desenvolvimento. Arquiteto de dados tem que tem que prestar atenção, e tem que prestar atenção que pode ser um outro. Observa o conteúdo da chamada do emprego, porque pode ser que esteja com uma outra tendência, como se você fosse modelizar um data warehouse, modelizar. Então, só prestar atenção no conceito de arquiteto, mas a progressão, sim. Expert, sênior, júnior, e tem progressão. Você não fica com um cientista de dados sempre. E eu acho que o que muda de um cientista de dados júnior para um cientista de dados mais sênior dentro de uma empresa é que eu acho que com a senioridade vai vir mais poder decisional, vai vir mais reflexos rápidos, vai vir mais, você vai poder mostrar para outras pessoas, ensinar, né, mais para as outras pessoas que são mais novas, até ter mais voz no como o pipeline dos modelos funciona e como é que a gente poderia trabalhar melhor na experiência do usuário interno, né, na empresa. Então, acho que é isso, vai adicionando algumas atividades um pouco mais estratégicas, decisionais. Então, acho que assim, para sumarizar, tem progressão, galera. A entrada é legal, porque está numa fase boa para você entrar nessa carreira. Você não vai ficar estagnado, tem como progredir. Só observação é que arquiteto de dados, diferente do mundo dev, não necessariamente é um passo além. Pode ser, pela vaga, que seja em contrário, vai fazer menos coisa, vai só modelar o dado e não ter uma visão completa do pipeline inteiro, tá? E aí é um parênteses, porque dentro do mundo de dados existe um outro cargo para isso, né, tá? Tem a galera que tem uma visão um pouco mais superior dessa jornada toda do dado, eu não lembro direito o termo, tá? Mas tu pode me corrigir. É engenheiro de ML, engenheiro desse sentido, né? É um pouco mais... não vou dizer que é superior, não é essa questão de quem é superior aqui, não é apenas um papel diferente, mas é realmente a parte de ciência de dados para um ML engineer, ela é um pouco mais detalhe. Ele pode fazer abstração, porque para ele é o modelo final, já no formato final, peguei isso aqui e quero colocar em produção. E pode ser feita a abstração completamente do que é aqui dentro. Esse modelo ele é uma regressão logística, uma classificação binária, uma decisão, não interessa. Pode ser feita a abstração. Enquanto que para um cientista de dados, não. Ele está mais ali no detalhe, é importante ele saber qual algoritmo está atrás daquilo. Se ele puder, com certeza vai ser um bônus a mais. Até para também para eu não
dizer aqui, para não desmerecer completamente uma pessoa que tem uma formação em estatística, matemática, dizer que essa pessoa, aí tua carreira acabou. Não, é muito importante o conhecimento, só que na área de ciência de dados que a gente está discutindo aqui, eu acho que a gente está discutindo ciência de dados de um ponto de vista de TI, alguém que vai programar, coloca aqui em produção, então, até mesmo para quem não sei se tem aqui nos seus seguidores, mas tem alguém na área de estatística que está querendo se aproximar um pouco mais do mundo de dev, perfeito. As ferramentas hoje estão num nível de abstração muito bom. Uma porta de entrada é mais fácil, curva de aprendizagem menor. E tendo a bagagem estatística, ótima. A pessoa vai se encontrar muito mais fácil nos resultados do que ela fizer. É um caminho bem popular, na verdade, né? Vem do mundo já vi muita gente, tá? Doutorado em física e tudo mais, cara que está acostumado a lidar com coisas hiper complicadas. Basicamente, ele precisa aprender o ferramental, né? Se ele aprender ali a modelagem, que é uma coisa conceitual e não é tão difícil, depois aprender a programar em Python, SQL, conseguir adicionar algumas ferramentazinhas, ele vai ser um baita do engenheiro de dados no futuro, porque ele tem essa visão ampla. Como tá falando, o engenheiro de dados, diferente do arquiteto de dados, diferente do arquiteto de dev, é que o arquiteto de dados ele vai olhar de cima e vai abstrair os problemas. Na teoria, o arquiteto de dev também, mas normalmente ele também sabe programar. A diferença é que um arquiteto de dados, ML, né? Ele às vezes nem sabe como está funcionando ali por baixo. É uma capacidade completamente diferente, tá? Não é que ele ascendeu na carreira e aí ele parou de codar, né? De modelar. Não, ele realmente não sabe. Ele tem uma visão um pouco diferente, com focos diferentes, foco muito mais orientado a pipeline e entrega do que necessariamente a meter a mão na massa. Na teoria, os devs também deveriam ser assim, mas a gente sabe que na prática não é. Infelizmente. Faz parte da ascensão da carreira. Muito no Brasil, lá fora se vê muito mais cargo de especialista, inclusive. No Brasil é uma coisa mais nova. Antigamente você ascendia ou para PM, para gerente de projeto, ou para arquiteto. Coisa que nem todo mundo quer. Uma curiosidade aqui é importante, que essa dúvida é minha, tá? Eu não sei. Tati, dia a dia de trabalho, tá? Tu já tivesse experiência dos dois lados. Tu já trabalhasse muitos anos com dev, eu agora trabalhando alguns anos com dados. Como é que funciona o dia a dia? Tem daily? Como é que é? Funciona com Scrum? Vocês fazem entrega contínua? Como é que é o dia a dia do engenheiro de dados na América do Norte? Quantas reuniões tem por dia? Precisa falar muito, precisa falar pouco. Sim. Um paralelo, o mundo deve mudar. Assim, vai variar muito da empresa, da metodologia de trabalho dela, mas, por exemplo, eu trabalho com metodologia ágil da mesma maneira de quando eu trabalhava com desenvolvimento. A gente trabalha com SAFe, então o framework de metodologia de trabalho se aplica tranquilamente na área de dados. Não tem muita diferença no cotidiano desse ponto de vista. Scrum funciona da mesma maneira. E até no dia a dia, a gente não falou muito aqui quando eu falei de ferramentas, mas, por exemplo, controle de versão. É uma coisa que para a gente, no mundo de dev básico, a gente nem fala, porque é necessário, nem se discute. Mas tem muitos cientistas de dados que não têm o manejo de trabalhar com controle de versão. Só que como tudo está cada vez mais ligado à programação, automatizar tudo, é uma competência que você tem que ter. Então, do mesmo jeito que a gente tem no mundo do desenvolvimento, a gente tem o nosso Depot Git, desculpa falar Depot, eu não me lembro mais do termo em português. O Repo Git do repositório. E tem do mesmo jeito para os modelos têm seus códigos em repositórios, tem integração contínua do mesmo jeito, liberação contínua do mesmo jeito. Um modelo, se com o tempo ele muda quais são os critérios que ele tem de entrada, as variáveis de entrada. Isso daí vai ter uma alteração no código, que do mesmo jeito vai entrar no Repo Git, que do mesmo jeito vai passar por um pipeline que passaria para dev. Então, do ponto de vista de metodologia de trabalho e de como que isso parece ou não com o mundo do desenvolvimento, muito parecido. Muito parecido, apenas que no desenvolvimento a gente vai falar menos, a gente vai discutir menos, por exemplo, da parte de análise de dados, análise exploratória de dados, que é o Exploratory Data Analysis, tem termo para isso, o EDA. Aí não vai falar sobre isso, a gente vai falar, adicionei uma variável, tirei e mudou o resultado, a métrica tal é mais interessante. A gente não vai falar sobre isso, vai falar sobre outras coisas de desenvolvimento de sistema convencional. O assunto vai mudar, mas a estrutura continua a mesma. Não tem nada de muito diferente, não. Entendi. Como a estrutura se mantém a mesma, eu vou ter que perguntar outra coisa que é, e os adornos? Ou seja, existe gerente de projeto específico para dado, QA específico para dado, ou normalmente a gente reusa a galera que já trabalha com dev,
nesse contexto de PO, PM ou então QA? Dá para reutilizar as pessoas de dev sem problemas, até porque eu acho que como a carreira de dados é mais recente que ela existe, eu não cheguei a trabalhar com pessoas experientes e que elas vieram apenas da área de dados. Eu acho que o background de QA, de dev, ele se aplica de maneira muito interessante na área de dados. Então, a questão de teste unitário, de como a gente vai integrar isso no nosso pipeline de CI/CD, do mesmo jeito de dev. Inclusive, uma pessoa que vem do mundo de dev pode trabalhar nisso, fazendo a abstração que eles trabalham na área de dados. É até uma coisa do que eu observei com as pessoas que eu trabalhei. Eu acho que a gente falando assim de mudança de carreira, o reskilling de dev para dados é muito mais suave do que alguém de dados querer adquirir competências de dev. É muito mais suave, ao contrário, é muito mais fácil de entender, é muito mais fácil de aplicar, como você está falando, os conceitos de QA, e é isso. Tá, bacana. Então, se você for QA, por exemplo, estiver interessado em entrar na carreira de dados, automático, já está dentro, né? Talvez só fazer um branding para se vender melhor como especialista de QA em dados. Seria uma ideia boa, porque eu acho que não tem ainda, a galera não está nessa pegada, porque como o Dato falou, é muito recente, né? Pode rolar, assim, o que vai acontecer é que o QA na área de dados, se a gente querer abranger para a qualidade do modelo em si, das métricas do modelo, aí, de fato, vai ter que não vai poder ser um QA de dev de base, porque ele não vai entender, ele vai ler o que é que está... Esse modelo ele está derivando, por que que ele tem a precisão melhor do que o recall, ele não vai entender. Então, se a gente vai falando de um QA do ponto de vista de validar se aquele modelo está bom ou não está bom, porque realmente tem que ser dado de dados. Agora, do código que está atrás, garantir que aquele código não está quebrando, mais é um QA normal, código. Acho que o conceito é o mesmo. Então, assim, a criação do test case vai ser igual, o test plan vai ser igual, entender a execução do test plan, dentro do pipeline, que momento você entra, que momento você sai, diferentes ambientes, tudo se traduz. Mas, por exemplo, o cara não vai estar usando Selenium, não vai estar usando Nightwatch, não vai estar usando Browser Stack. As ferramentas vão ser diferentes. Por quê? Porque ele não está testando a tela, né? Não está testando o browser. Ele está testando outras coisas. Ele não vai estar usando o XPath Selector para selecionar um botão e apertar. Então, essa parte ele vai aprender. Mas, assim, eu não sei. Eu acho que a curva de aprendizado não deve ser tão grande assim. Né? Se ele conseguir entender os conceitos, é um paralelo legal de dev que é. O QA não precisa saber desenvolver, vai ter que entender de programação. Ele vai ter que fazer uma scriptagem mínima, por exemplo, para ser um bom QA de automação, né? Teste de integração e tudo mais. Beleza. Tati, para encerrar, queria que tu falasse assim, pessoal, dica de Tati, para você que quer entrar na realidade remoto para a gringa, tá? Então, assim, o que tu acha que o cara deveria fazer se for do interesse dele trabalhar para a gringa remotamente em dados? Sei lá, nos próximos 6 meses. Eu acho que dá uma lida nos diferentes perfis existentes da área de dados. Observe qual é o perfil que combina mais com você, que oferece mais o que você quer fazer. Porque, como eu falei, os perfis são diferentes, as atividades mudam. Dá uma lida nas publicações de vagas de emprego. Observe as atividades que tem dentro. Vai ver ali o que é que vai, mais ou menos, meu cotidiano, que atividades vai implicar, que ferramentas, dá uma olhada nisso. Se tiver tido interesse em uma coisa específica, pesquisa. Se não, pula para tentar ver alguns tutoriais. Dá uma olhada nos tutoriais, sites da comunidade de dados, como falei aqui, vai ser do Kaggle. Dá uma testada, dá uma olhada com o que as coisas parecem concretamente, com o que de fato parecem. E aí eu acho que é isso, é buscar onde é que você se encontra nessa área, busca os exemplos prontos, tenta fazer você mesmo, adapta os exemplos ao que assuntos do seu interesse. E eu acho que começa por aí. É isso, acho que é isso aí, exatamente. Comece entendendo as diferentes vagas, porque não é só dados, existe diferença. Escolhe aquela que se encaixa melhor. Não existe. Aqui falou, você deve. Calma aí, tu tem que especializar em alguma coisa, né? Depois que você escolheu, é se preparar. Não tem mistério. Tem vaga de sobra, a gente já viu aqui, então assim, isso já tá batido. Agora, tem que se preparar, galera. Não é automático, né? Não é assim, aprendi a programar Python, vou aplicar, vou passar.
De novo, se quiser se programar para aprender um pouco mais, Jornada do PDS semana que vem. Mas por enquanto é isso, tá? Então acho que a gente vai encerrando por aqui. A livezinha foi produtiva pra caramba. Tirei minhas dúvidas que eu tinha, tirei algumas dúvidas que eu recebi da galera. Te agradeço todo tempo, sei que tá ocupado demais. Tá joia. Vamos marcar Sem problema, com prazer. Obrigado, Obrigada, pessoal. Obrigado a todo Sônia. mundo que compareceu, galera. Dúvidas, questões, manda para mim que eu respondo. Peça à Tchau, tchau. vontade. Tá bom. Um abraço.